Explicação da incredulidade dos judeus. A introdução. No último estudo, vimos que alguns gregos queriam ver Jesus, porém a resposta de Jesus era a de que o tempo, a hora, o momento era de julgamento do mundo, com o seu pecado e Satanás. Na continuação, o apóstolo João relembra um texto de Isaías há 700 anos antes, onde o profeta já havia narrado a explicação da incredulidade dos judeus. Esse texto e as observações do apóstolo João contêm detalhes riquíssimos do porquê alguns não creem. Mas qual é a raiz da incredulidade? Esse é o foco do nosso estudo de hoje. Vamos ver um vídeo sobre essa passagem. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o primeiro versículo: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Como o primeiro detalhe do porquê alguns não creem, aparece nesse versículo. Embora muitos sinais, ou seja, curas de cegos, paralíticos, mancos, leprosos, transformação da água em vinho, expulsão de demônios e até a ressurreição de Lázaro, não foram suficientes para levar aqueles que presenciaram os fatos a crerem. O segundo versículo diz: Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O segundo detalhe mostra que os judeus não criam para se cumprir uma profecia. Essa profecia a respeito dos judeus aconteceu 700 anos antes. É preciso analisarmos o contexto da época em que Isaías recebeu essa revelação. O contexto do livro do profeta Isaías dá uma noção do que acontecia na época. Assim, vamos analisar um pouquinho dos primeiros capítulos do livro. Isaías capítulo 1, o versículo 1, 4 diz: Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Deus começa dizendo sobre a nação que ela era pecaminosa, ou seja, errar o alvo do caminho correto e do dever. Carregados de iniquidade, ou seja, perversidade e depravação. Raça de malignos, ou seja, ruim, ofensivo, maldoso. Filhos corruptores, que quer dizer destruir, corromper, estragar. E blasfemavam, ou seja, desdenhavam, menosprezavam, desprezavam. Isaías capítulo 1. O povo era tudo o que Deus disse. E ele acrescenta que eles não entendem, não têm conhecimento. Isaías 1:3 diz: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A Bíblia nos ensina em Oséias 4:6 que quem não tem conhecimento é destruído. E Isaías completa em 5:13: Quem tem conhecimento, mas não tem entendimento, é levado cativo, ou seja, preso. Ainda Isaías no capítulo 1. Na sequência, Deus revela o nível que eles se encontravam. Isaías 1, do 5 ao 6. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã.
senão feridas, contusões e chagas inflamadas. O nível era completo, toda a cabeça, todo o coração, da planta do pé até ao último fio de cabelo fora atingido pela rebeldia, e estavam doentes, enfermos pelo pecado. Em Isaías capítulo 1. Como não havia conhecimento e muito menos entendimento, então Deus revela que eles continuavam a prestar culto normalmente, como se tudo estivesse certo, e como se Deus estivesse satisfeito com eles, visto que eles continuaram a vida religiosa das obrigações. Deus chega a comparar eles como Sodoma e Gomorra. Deus diz assim a Isaías 1, do 10 ao 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 2. Nesse capítulo, Deus fala a Isaías que também havia no meio do povo agoureiros, ou seja, feiticeiros. Acrescenta o fato de eles se associarem a estranhos, ímpios, no sentido de aprovar o que os estranhos faziam. Fala das riquezas que eles possuíam junto com a idolatria de imagens. Vamos ao texto. Isaías 2, do 6 ao 8. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, não tem em conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Isaías capítulo 3. Esse capítulo, Deus fala a Isaías sobre a opressão. Essa opressão seria uma espécie de tirania que pressionava, oprimia, cobrava exercendo pressão. Isaías 3,5 diz: Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Isaías capítulo 3. Deus continua a falar a Isaías que, além da opressão, ele destaca o papel das filhas de Sião ou Jerusalém. Elas estavam em papéis de domínio, e algumas eram altivas e sagazes, no modo de andar e vestir. Isaías capítulo 3, versículo 12 diz: Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Isaías 3,16 diz: Diz ainda mais o Senhor: Visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço esticado, de olhares maliciosos, andam a passos curtos, fazendo balançar os ornamentos de seus pés. Isaías capítulo 5. Nesse último capítulo, antes da visão do profeta Isaías, onde ele vê o Senhor face a face, Deus revela mais outros acontecimentos no meio do povo, por meio de ais. Isaías 5,10 diz: Isaías 5,8 diz: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Isaías 5,10 diz: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Isaías 5,20 diz: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. E Isaías 5,21 diz: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. É nesse contexto que Deus aparece a Isaías e lhe diz a profecia que seria cumprida. Vamos ver um vídeo do encontro do profeta Isaías e Deus.
Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Voltando no nosso segundo versículo de João, abre aspas, João 12:38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O terceiro detalhe é a pergunta que o profeta Isaías fez na sua época e que João quer resgatar, pois é o mesmo povo, ou seja, do mesmo modo como não creram na pregação de Isaías, também não creriam em Jesus, na sua palavra, muito menos nos sinais que eles presenciaram. Ainda no segundo versículo, e a quem foi revelado o braço do Senhor? O quarto detalhe é a segunda pergunta que o profeta Isaías fez na sua época e que João também quer resgatar. E a resposta é a mesma. O Senhor sempre se revelou com um braço forte para com seu povo Israel. Em Deuteronômio 5,15, Moisés escreveu, abre aspas, lembra-te de que fostes escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com um braço forte. O terceiro versículo. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. O quinto detalhe afirma que não podiam crer. João destaca que a cegueira dos olhos diante dos sinais e o endurecimento do coração os tornavam incapazes, inaptos, incompetentes para crer. O modo como eles andavam de tudo o que vimos, feitiçarias, associação com ímpios, amontoando riquezas, idolatria de imagens, oprimindo o próximo, altivos, soberbos, sagazes, embebedices, e até chamando a luz de trevas e trevas de luz, chamando doce de amargo e amargo de doce, os deixavam sem entendimento algum do que viam e ouviam. O quarto versículo. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados.
O quinto detalhe mostra que o povo não queria mudança de vida, não queria deixar a prática do pecado por anos. As suas decisões no tocante a Jesus produziram seu endurecimento. O Evangelho nunca deixa inalterada a pessoa que se recusa a ouvir, arrepender-se e crer. Como eles rejeitam o Senhor também os rejeitou. O quinto versículo. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. O sexto detalhe nos mostra a diferença do profeta que viu e enxergou com os olhos espirituais, e falou como boca de Deus, e foi um instrumento do Senhor no meio daquele povo. E o povo que viu a Jesus, os sinais e seus ensinamentos, e por seu endurecimento do pecado não viam nada, não sabiam nada, não compreenderam nada, assim consequentemente não creram. O sexto versículo. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. O sétimo detalhe é interessante, pois alguns, apesar de crerem, não o confessavam. Essa confissão é obrigatória. Paulo escreve em Romanos 10, do 9 ao 10, abre aspas, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ainda no sexto versículo, não creram nele, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. O oitavo detalhe mostra que a confissão era uma mudança completa de mentalidade e, consequentemente, obrigaria uma completa mudança de vida. A confissão de uma autoridade religiosa podia custar até a própria vida. O medo impediu a confissão e a fé se tornou infrutífera. O sétimo e último versículo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O nono detalhe começa a responder pela raiz a uma pergunta que está na introdução do nosso estudo. Por que alguns não creem? No caso das autoridades religiosas, era um problema de amor. Mesmo tendo crido em Jesus, tiveram medo por suas vidas e amaram mais a opinião, o julgamento, o louvor, a honra, o ponto de vista, o ser estimado pelos homens, do que o esplendor, o brilho, a excelência, a extrema bondade e a majestade de Deus. Pelo exemplo das autoridades religiosas, vemos que a raiz da incredulidade é uma questão de amor. A Bíblia é repleta de exemplos assim. A raiz da idolatria e feitiçarias é: Oséias 9:10 diz: Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonha e idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. A raiz do mundanismo ou prazeres do mundo é 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A raiz da cegueira ou falta de entendimento é João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A raiz da avareza é 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A raiz da soberba, vaidade ou opressão é Salmos 4,2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Finalizando o sétimo e último versículo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os religiosos amaram mais a glória dos homens em comparação com a glória de Deus. E, como vimos, o amor é algo da raiz do problema. Assim, podemos perceber que uma pessoa pode até ter dois amores, porém um será mais forte, excelso, exaltado do que o outro. No caso do amor a Deus, a Bíblia adverte que ele tem que estar estar acima de tudo. Deuteronômio 6,5 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para os religiosos que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, então ele responde que ele não aceita menos do que tudo.
O maior problema é que o amor classifica a posição daquilo que é amado, ou seja, exige o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar de tudo o que se ama e assim por diante. Sendo assim, Deus não aceita ficar em segundo lugar. Ou Deus está em primeiro lugar, ou ele não está mais em lugar nenhum. Até o amor ao próximo é medido por você mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, diz o versículo. Ou seja, a intensidade que eu me amo é a mesma que eu devo amar ao meu próximo, porém ela não deve ultrapassar meu amor por Deus. Por isso Jesus disse, Mateus 10:37, quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Assim, está explicado por que alguns não creem em Deus. Porque, em primeiro lugar, esse amor deve ocupar todo o nosso coração. Porque, em primeiro lugar, esse amor deve ocupar toda a nossa alma. Porque, em primeiro lugar, esse amor exige todas as nossas forças. Se assim ocorre, então o primeiro lugar é dele. Esse amor completo não dá lugar para a raiz da incredulidade. Finalizando o estudo, sabemos que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nele habita a raiz do pecado que corre nos membros. Por isso, Jeremias escreveu: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Por isso, para afastar de nós a raiz da incredulidade, então vamos pedir a Deus em oração que execute a continuação do versículo de Jeremias. Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Somente Deus pode julgar o homem por seus sentimentos secretos.